Fala, time, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu queria trazer para vocês aqui um videozinho respondendo uma pergunta que é muito comum serem feitas em entrevistas focadas em projetos de SwiftUI, né? Eu brinco, sempre falo que essa pergunta é a nova, qual que é a diferença de Struct, Class, ou qual que é o ciclo de vida de uma UI View Controller, né? Que a gente tinha ali quando a gente trabalhava com o UIKit. É uma pergunta bem que, assim, ela parece complexa, mas no fundo ela é bem simples, né? E eu quero mostrar aqui na prática para vocês, né? Que seria, qual que é a diferença do onAppear e onTask, né? Então, vamos aqui para o computador. Vocês estão vendo que agora o monitor está em ultra wide, né? Eu quero fazer um teste para ver se fica melhor a visualização no YouTube, tá? Então, esse vai ser um teste aqui. E é isso, bora lá então trabalhar. Então, eu tenho aqui meu método onAppear, meu método onTask, né? Vamos começar aqui chamando essa função aqui, que ela roda de forma síncrona, que é o Start Animation aqui e o Start Animation aqui, para a gente ver o que acontece, né? Vamos rodar. Beleza, está rodando nosso projetinho aqui, né? Nosso simulador. Vamos ver se ele vai cair nos breakpoints. Ele não caiu nos breakpoints, caiu nos breakpoints. Então, aqui ele chamou o onAppear, que é o de praxe, né? Que a gente esperava, que é quando a tela vai abrir. Ele vai printar um código aqui, mas, enfim, ele poderia estar rodando uma animação, né? Até o nome da função já fala, Start Animation. E aí, se a gente vir de novo, ele roda no task. Então, as duas rodam exatamente quando a tela está sendo carregada, né? Primeiro o onAppear, depois o task. Então, beleza. Isso aí a gente já matou uma das coisas. Eles rodam quando a tela abre. Tá, mas qual que é a diferença deles? Agora vem a sutil diferença, né? Então, a gente tem aqui um código que ele vai rodar de forma assíncrona, né? Então, a nossa função ela é marcada como async. E se a gente vir aqui na nossa classe aqui, no nosso modifier, né, .task, a gente chamar aqui o nosso fetchData e botar um await aqui, né, porque a nossa função é assíncrona, ele não vai reclamar, não vai acontecer nada, vocês vão ver, ele vai buildar aqui, não vai dar erro de build. Vou colocar isso no onAppear, então, porque eu quero que ele carregue as informações quando a tela estiver abrindo, né. Se vocês não conhecessem o onTask, agora que a gente já sabe que abre no onAppear, mas vamos supor que vocês não conheçam, né? Quero colocar no onAppear aqui para a gente vir. Então, você vai vir aqui também, vai meter um await fetchData aqui, e aí você vai rodar o seu projeto, e aí ele vai falar que essa closure não é feita para rodar códigos de maneira assíncrona, né? E aí você deve estar pensando, pô, como que eu resolvo isso? Muitas pessoas, eu já vi fazendo isso, né? Vão vir aqui, vão criar uma task aqui para rodar o código. E o código ele vai buildar desse jeito. Se a gente mandar rodar aqui, ele vai funcionar, tá bom? Só que aí entra uma sutil diferença, que ela é, assim, eu nunca consegui simular ela, né? Eu tentei simular aqui com os projetinhos antes para tentar mostrar para vocês, né? Então aqui ele executou o fetchData, aqui ele executou um onAppear, né? Normal, aqui não tinha nenhum print. Só que a diferença entre o onAppear e o onTask, quando a gente chama uma função assíncrona, é que se essa tela aqui, né, chamada Content View, ela apareceu, então eu tô puxando os dados, vamos supor que os dados demoram 10 segundos, o usuário voltou, se eu tiver somente esse código aqui, eu tenho que fazer alguma lógica para cancelar essa task, né? Porque senão ele vai ficar rodando ali em background, mesmo a tela já não estando existindo, entendeu? Então, essa é a principal diferença. Se eu chamo esse mesmo código aqui, sem esse task, né? Eu chamo somente isso aqui, esse próprio modifier task, ele já cancela automaticamente a partir do momento que a tela sai da visualização, né? Em vez de eu ter que colocar no onDisappear, tipo, task.cancel, porque ela pode estar sendo executada, o ponto task faz isso para a gente de uma maneira muito mais fácil, né? A gente não precisa nem trabalhar, né? Não precisa não trabalhar, mas a gente não precisa nem ter nem esforço para fazer isso, né? O próprio ponto task faz isso para a gente. E aí, essa basicamente é a diferença, né? Então, Bruna, o que você colocaria no task e no onAppear, por exemplo? Você dando a minha opinião e nos projetos que eu trabalho, por exemplo. No onAppear, eu colocaria, por exemplo, alguma animação na tela, né? Então, tipo, a tela entrou, eu quero que devagarzinho vai aparecendo, né? Tipo, com os fadezinhos, né? Os textos bem devagarzinho. Eu colocaria isso no onAppear para dar um trigger nessa animação. Bruno, preciso fazer uma request. Tanto get como post. Post não, né? Porque o post seria no botão. Tanto um get ali para carregar as informações da tela. Colocaria no ponto task, né? Tudo que eu rodaria de forma assíncrona, assim que a tela é carregada, eu colocaria no task. Então, por exemplo, solicitar a localização do usuário.
que a gente tem que dar um await ali pro device, né, poder rodar o GPS, colocaria no task, entendeu? Então, seriam nesses momentos assim de código assíncrono, código que tem um async, que tem um await, vai dentro do task, o código que não precisa disso, a gente coloca dentro do onAppear para trabalhar de uma maneira mais rápida, tá? Ah, Bruno, eu tô num projetinho aqui, pessoal, e agora que eu sei a diferença do onAppear pro task, mas eu tenho muito de onAppear com task. Fala, mantém no onAppear, a gente sabe, né? Projetinho pessoal ou um MVPzinho ali bem básico, a gente acaba não se importando muito com código, sendo bem sincero. Mas agora que você já sabe, acho que seria mais vantajoso colocar no task, porque você remove esse boilerplate de ficar criando task e chamando suas funções assíncronas dentro dessa task, né? Bom, um videozinho bem rápido hoje, queria só trazer esse conteúdo porque eu percebo que tem muita gente que não sabe essa diferença, e é uma diferença tão pequena que, cara, fazer um vídeo longo para isso não valeria a pena, né? Tentei simular aqui só para deixar claro e não consegui, né? Para vocês verem, tipo, a parte de memória, né? Mas, né, trazendo aqui para vocês essa diferença aqui mais conceitual e aqui com um exemplinho bem básico mostrando as diferenças. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!